Teoricamente tudo é maravilhoso, amados, mas quando cai na prática, como nós nos saímos, não é essa a palavra, irmãos, Deus colocou isso no meu coração, como nós nos saímos quando precisamos usar a nossa fé, a nossa teologia, o nosso conhecimento, as nossas primícias, nosso dia a dia, aí é difícil, mas a misericórdia de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que Ele nos dá instrumentos, pessoas, para nos abençoar. Ouviram o testemunho dos irmãos aqui sobre o casamento, e Deus tem falado muito sobre casamento, Deus tem falado muito e levantado pessoas, que nós não podemos questionar o passado, mas o passado deles foi tão difícil, foi uma trajetória quase impossível de suportar, mas eles não desanimaram, não desistiram, persistiram, e passaram por este momento, e hoje são pessoas com experiência. Olha que coisa linda, Deus usa algo que seria para destruir, inimaginável naquele momento, que no futuro seria bênção. Eu passei muitas dificuldades com a minha esposa, tenho 31 anos de casado, vou fazer 31 anos de casado, e tudo que nós passamos hoje serve para abençoar outras vidas. Isso não é de nós, não é benefício nosso, isso é a graça de Deus agindo nas nossas vidas para abençoar outras vidas. Então eu vejo aqui casais. Ontem o pastor Augusto falou a mesma coisa, mas eu ser líder de casal, mas Deus é que nos capacita, porque nós somos escolhas de Deus, não é isso porque eu quero ser, porque eu quero aparecer, não, porque quando você quiser ser alguma coisa, Deus vai transformar você em nada primeiro. Deus vai te moer, vai te esmiuçar, para depois te recompor. Então melhor é você já entrar com humildade. Senhor, eis-me aqui, me ensina, entrar com humildade, porque aí as bênçãos serão mais tranquilas, e os acontecimentos serão mais calmos nas nossas vidas. Mas quanto mais nós fugimos, e Deus tem um propósito em nossas vidas, pior é, mais nós vamos ser surrados. E Deus é especialista em chibatadas, Deus é especialista em nos moer. Fica tranquilo. Lembra de Jó? A vida não vai, mas o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa capacidade, isso vai tudo. Aí Deus faz isso, né? Que Deus fez aqui com esse casal. E o mais importante é quando Deus faz, o nosso coração, ele fica liberto, aquilo não machuca mais. Eu não esqueci, eu perdoei, porque se eu esquecer, em dado momento aquilo vem na minha mente e eu vou trazer tudo à tona. Não, eu perdoei. Perdão de Deus, no padrão de Deus. E este perdão, amados, ele não fere. Eu estou lendo um livro, estou terminando o livro. Ontem 4 horas da manhã eu acordei, eu falei, um capítulo me deixou assim encucado, fiquei de cabelo em pé, acredite ou não? Fiquei de cabelo em pé, falei, preciso acordar, e vou lá. E aquele sono mais gostoso das 3h30, quase 4 horas, não tem sono melhor, é o mais pesadão, né? Fui dormir 1 hora quase, né? Então eu estava aquele sono gostoso, eu levantei e fui lá ler o livro. Estou falando isso porque é para a glória de Deus, porque eu queria dormir, é o humano, é o natural. E eu li aquele livro, aquela parte, irmãos, eu já andei no mundo, nasci em berço evangélico, e eu não tinha compreendido a profundidade desse livro. Chama-se A Isca de Satanás, John Bevere, né? Todo mundo conhece, né? A Isca de Satanás. Leia esse livro, amado, leia. Pegue esse projeto em 2016, agora leia esse livro. Você vai entender como Satanás trabalha no nível da ofensa, sabe? Às vezes a pessoa passa por você e não te coube, ela não te viu, um lapso, e você fica ofendido, porque você queria que aquela pessoa parasse, te abraçasse, te beijasse, profetizasse na sua vida, te desse uma oferta, para comprar aliança e tal.
Amém. Tira a oferta. Você está entendendo? E você fica ofendido com aquilo. E Satanás começa a trazer ao seu coração aquela ofensa. Você começa a sentir diminuído. Aquelas coisas impressionantes acontecem. Cara, eu falei, nossa, tantas vezes isso aconteceu comigo. Não na oferta, né? Mas no abraço. A gente não fala de dinheiro. Ele vem sozinho. Então, amados, leia esse livro. Amém? Bom, ainda tenho 2 horas. Todos os pastores pregaram 2 horas, por que eu não posso? Amém? Eu sei que você ouviu diversas palavras, né, pelos nossos pastores. Glória a Deus pela vida de cada pastor. Cada um tem uma característica maravilhosa. Cada um é usado pelo Senhor, é quebrantado, é humilde. Isso é fantástico, porque Deus só usa aqueles que realmente são humildes. Sabe, Deus anula a nossa sabedoria. Você pode ser igual a Cíntia lá, advogada, doutora, né, japonesa bonita, etc., solteira, né? Então, você pode ser tudo isso, né? Passou no AB de primeira, estudiosa, né? Mas sem Deus são só títulos, são coisas terrenas, né? Mas glória a Deus que ela é tudo isso e muito mais na presença do Senhor. Amém, igreja? Então Deus usa esses casais e traz a existência na vida desses casais aquilo que você precisa para a tua vida. Aceite ir num grupo de casais. Eu participo dos camp lá, do grupo de casais dos camp. Coincidentemente é na casa da Cíntia. Como horrores, porque a irmã é muito boa na cozinha. Quer dizer, isso é a parte né? Mas é uma benção, irmãos. Eu vou lá, eu participo, eu abro meu coração. Eu abro mesmo, sabe? Eu gosto tanto de abrir meu coração que eu não estou indo nem mais em inauguração do supermercado, porque eu choro. O cara começa a falar, me emociona e eu choro, né? Cisquinha aqui eu choro, porque é assim, irmãos, né? Ah, você está com problema, quem está com problema é o diabo, né? Crise esse ano, só se for de choro, de alegria no Senhor, né? E aperto de mão e abraço, não passe por mim sem me abraçar, irmãos. Amém. Eu escrevi algumas coisas aqui e serei breve, para a glória de Deus. Sempre que começamos o ano, fazemos uma retrospectiva, amém? Todo mundo faz isso? Das coisas de nossos projetos, como foi, né, tão comentado nas palavras, sobre o tempo, né, sobre o casamento, o pastor Marcos, né, sobre a vida espiritual, fantástico. Então você está sendo, a sua primícia, ela está sendo muito profunda na presença de Deus, você está crescendo, e às vezes você olha para a pessoa assim, eu quero fazer uma oração, Senhor, em nome de Jesus, quem tiver no celular, no Facebook, o Senhor pode queimar, o Senhor está autorizado, Espírito Santo, a levantar foguinho nesse aparelho, Senhor, porque não vamos aceitar de maneira nenhuma que você não utilize seu precioso tempo que nunca mais vai voltar, só tem esse, né, para dormir dentro da igreja, né, ou para ficar vendo o Facebook aí, então, ou o WhatsApp, então Deus vai queimar, desliga aí, irmão. Uma placa custa R$400, hein? 500. E Deus queima, Deus ouve a nossa oração. João Paulo, desliga aí, João Paulo. Né? Empresários, desligue seu celular. Amém, igreja? Você é livre para se dar risada, para ser feliz na presença do Senhor, mas a verdade é a verdade. Bom, então, nós ouvimos isso, né, e quase todos nós ouvimos essas palavras, né, no começo do ano, em todas as igrejas do Brasil, né, e por aí afora, nós ouvimos essa palavra, né, a nossa retrospectiva pessoal, né, e infelizmente, né, muitas retrospectivas aí foram tristes, né. Bom, as coisas que deu certo, aquilo que não deu, projetos antigos, etc., planos de mudança de vida, família, filhos, casamentos e etc., né, casamentos, glória a Deus, eu não posso esquecer o Aloysio, né, claro que existem exceções, não é o seu caso, irmão, né, claro que existem exceções em tudo, para a glória de Deus, isso não está errado, não está errado, precisamos fazer isso, e pode, eu comecei a entender na palavra de Deus, que nós precisamos planejar, colocar os nossos projetos na pauta, né, tentar alcançar os objetivos,
mas eu quero discutir com vocês nessas 2 horas que nos restam, né? Exatamente no ponto de vista bíblico. Na verdade, nós somos crente. Tem alguém que não é crente aqui? Nós vamos orar agora? Não? Algum desviado? Não? Todo mundo aí? Oh, glória a Deus, aleluia. Então vocês são meus por 2 horas. Aleluia. Então é com vocês mesmo que a palavra de Deus quer falar, né? Então falou muito comigo. E enfim, vamos começar. É preciso traçar os projetos, as metas, né, aquilo que não foi alcançado. E eu entendi que isso é bom. Eu entendia que não. Eu entendia que era ruim. Não, vamos só fazer as coisas espirituais, né? Mas Deus quer que você faça isso. Vamos ler a palavra como Deus quer que a gente faça, né? E então, seremos homens chamados de prudentes, né? E mulheres prudentes, homens sábios e mulheres sábias, porque estamos ali colocando os nossos projetos na pauta e nossos sonhos. Em Provérbios capítulo 14, versículo 8, diz assim, ó, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Eu só vou ficar com a parte A. A sabedoria do homem, guarda isso, prudente é discernir o seu caminho. Então aqui está dizendo, olha, o homem precisa discernir o seu caminho, precisa planejar o casamento, né? Namorar para casar, porque o crente namora para casar, não namora só por namorar, não é verdade? Ser melhor no seu trabalho, fazer projetos dentro da sua profissão, é de Deus, é de Deus. No Provérbios capítulo 14, versículo 15, diz, o inexperiente acredita em qualquer coisa, olha só, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Legal essa palavra, né? Inexperiente, o que vier, né, vai se alimentando, mas o prudente não, ele vê aonde pisa. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia fala muito sobre rocha, consistência, né? Alicerce é a rocha, e fala sobre areia. Então podemos entender que a prudência é tratada como sabedoria na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz, antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, e a prudência existe desde sempre. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Então ser sábio e prudente é de Deus. Então planejarmos aquilo que nós vamos fazer durante 2016 é de Deus, é necessário, é bom. Vamos entender isso à luz da Bíblia, que vai ser muito mais fácil para que nós possamos entender. Constatamos então que fazer nossos projetos também é bom, é ser sábio, é ser prudente, que todo planejamento de começo de ano é preciso e necessário. Também, nosso erro, aí que vem, muitas vezes, não está nos nossos projetos, ou a maioria das vezes, são projetos louváveis, mas é em não esforçar-nos para que possamos cumpri-los. Agora que vem a parte legal da palavra. Enumerei alguns projetos de crente, é só para crente. Tem alguém que não é crente? Eu vou orar agora, vai se converter em nome de Jesus. Não tem? Amém. Então é para crente. Então eu enumerei alguns projetos de crentes, para crentes, e são de cunho espiritual, porque é inadmissível que o cristão comece o ano novo planejando comprar um carro novo, uma casa nova, né? Uma roupa nova, uma camisa da Dudalina, né? Uma coisa assim. Planeje uma viagem, porque são coisas terrenas, coisas temporais. Então é inadmissível que um cristão não comece o seu planejamento de janeiro com as coisas espirituais e as coisas eternas. Esse é o cunho do cristão, esse é o cunho do planejamento do cristão. Do mundo eu não sei, mas o nosso é diferente. Se a palavra está falando com você, não é mera coincidência. Muito bem, conforme as estatísticas, olha só, essa aqui é estatística, mais de 90% não cumpre no decorrer do ano os seus projetos espirituais.
Eu não sei quantos você colocou na pauta, não sei, mas como crente eu sei que você investiu primeiro na sua vida espiritual, porque é mandamento bíblico, é uma ordenança e é ponto facultativo. Deus não negocia com isso. Muito bem, eu coloquei 4 bem bacaninhas aqui, que todo mundo faz. Eu sou pastor há muitos anos e, meu Deus, no começo do ano todo mundo faz essas promessas que eu coloquei aqui. Vamos lá? Se falar com você, irmãos, amém, diga aleluia, glória a Deus. Se tiver que seja olhar, peça perdão, o pastor ora por você agora. Nós temos até 11 horas da noite, ou é 10? Até as 10h45, muito bem. Bom, primeiro projeto que a maioria faz: eu prometo, Senhor, que vou ler a Bíblia toda este ano. Eu vou ler de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, um por um. E digo mais, Senhor, eu vou meditar na tua palavra. E o cara começa. Gênesis é legal, e vai. Êxodo também é bom, uma história bacana, tem umas coisas loucas que acontecem, que só no espiritual para entender. E o cara vai. Quando chega lá na genealogia, só Jesus, e nem tem Jesus ainda. Jesus apareceu um pouco lá, uma cristofonia, mais ou menos lá em Gênesis, né? Lá em Levíticos, não tem mais. Aí o cara começa a ler, não chega na metade da Bíblia, desiste. Mas você prometeu, o pastor Augusto, você prometeu para Deus. Vamos lá. Sabedoria e prudência são encontradas na palavra de Deus. Olha só, então o cunho espiritual de você fazer esse projeto de ler a Bíblia, para Deus não muda nada, mas para você, irmão, vai ser um crescimento tão grande, vai ser um encontro com Deus tão profundo que você não imagina. Você levantar a mão, se você já leu a Bíblia, amém. Os que não leram, estou falando com você. Bíblia não é utensílio de decoração, não é. Bíblia não é para segurar papel para não voar. Bíblia não é cofre. Uma senhora certa feita, ai como é bom ter bastante tempo, né? Não durma, por favor, o Espírito te pega se você dormir. Uma senhora certa feita, nem vou falar no celular, amados, vai queimar celular. Se eu ver fogo aqui é do Espírito, não, é do celular. Ela falou: pastor, que bênção, pastor. Ô irmã, quanta bênção. Assembleiano, né? Quanta bênção, né, Berto? Então, irmão, o senhor fez aquela campanha da gente ler a Bíblia, e o senhor sabe que eu sou costureira. É, irmã, que bênção. E eu tinha perdido, pastor, a minha tesoura fazia 3 meses. Uma tesourinha que corta as beirinhas assim, coisa preciosa. E quando eu abro a Bíblia, quem está lá? A minha tesourinha. Como Deus é bom, né, pastor? Misericórdia, né, irmãos? Vocês entenderam? 3 meses sem ler a Bíblia, sem abrir a Bíblia. Bíblia não é porta-objeto. 90% ou mais das pessoas que falam que em 2016 vão ler a palavra de Deus, não leem. Elas estão mentindo para Deus, não é para mim. Para Deus. Outra promessa bastante corriqueira: Deus, eu prometo na ceia, a gente orar na ceia, primeira ceia do ano. Deus, esse ano eu prometo, Senhor, que eu vou ter mais tempo contigo, eu vou ter intimidade, relacionamento contigo, eu quero te conhecer, Senhor. Ou Deus o abençoe e dá um leito de morte para o camarada, o cara vai ficar deitado no leito de morte lá, mas com as suas faculdades mentais bem ativas, e vai passar um ano
que a única coisa que ele tem para fazer é conversar com Deus, porque ninguém mais vai. O cara ficou doente, só Deus. A gente vai 2, 3 vezes, não quer ficar lá, aquele cheiro de hospital, aquilo incomoda. E o cara que está lá em estado vegetativo, Deus te abençoe, fala assim. Ou ele entra em sabedoria e aprende a buscar o Senhor. Uai, não tinha bolo. Já foi o bolo? Misericórdia, gente. Ou ele entra num estado, amado, de sabedoria e cumpre o propósito de se negar às coisas do mundo durante esse período que ele quer buscar a Deus, porque é muito mais fácil o camarada ficar 2, 3 horas na frente de um filme. Nós não falamos contra a televisão, contra entretenimento, de maneira nenhuma. Você só não pode assistir os super-heróis. A única exceção é o Capitão América. Corta isso, irmão. É a única exceção. O cara fica 2 horas tomando, eu vejo meus filhos, ficam 2 horas tomando, meus filhos que eu falo é a galera do Mateus, tomando um tereré, aquela coisa babando, verde, saindo na coisa ali, ó. Pastor, misericórdia, não tomo. Mas glória a Deus que eu também os vejo orando e buscando essa intimidade com Deus. Então uma das promessas são falhas, e que prometeu a Deus, como se Deus fosse uma palavra, como se Deus fosse um objeto, como se Deus fosse algo inanimado, ou algo que você pode tratar de qualquer forma. É a Deus, Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, Criador do gênero humano, é Deus. Terceira, aplicar-se mais na obra de Deus. Pastor, eu quero trabalhar no Mateus, eu quero trabalhar na dança, eu quero tocar, eu quero isso, eu quero sei o quê. Gente, se todas as pessoas que fizessem esse propósito durante o ano, sábado não teria ninguém na igreja, estava todo mundo no Mateus. Domingo de manhã não tinha que cancelar a escola bíblica dominical, porque estava todo mundo na rua. Estava todo mundo pregando, falando do amor de Deus na rua. Não, porque eu quero, eu tenho chamado. Não dura 2 meses, não dura. Eu digo aqui sem medo de errar, que 95 das pessoas desistem, e nós ficamos com 5%. Pessoas que estão envolvidas na obra da igreja, pessoas que, o crente, o que é esperado do crente? Que ele se envolva com as coisas de Deus. E nós temos 100% de pessoas na igreja, mas 5% são as pessoas que cumprem aquilo que ministraram no seu coração, de trabalhar na obra de Deus. E os pastores e a liderança têm que se rebentar para fazer a obra com 5%. Os outros só prometem, e são sempre os mesmos, 5%. Aplicar-se na obra de Deus. Então você já prometeu 3 coisas, não vocês, né? Aqui na Atos, graças a Deus. A quarta: Senhor, eu prometo ser fiel a Ti em tudo. Eu escrevi umas coisas pesadas aqui, mas nem vou falar, porque as crianças voltaram. Isso é uma coisa muito séria, amados. Fidelidade a Deus não é um atributo, é uma obrigação. É uma obrigação. Ser fiel a Deus em tudo na sua vida, não é porque você vai ficar bonitinho, você vai parecer o crentinho. Meu irmão, olha para você, cheio. É isso.
Prometer ser fiel a Deus em tudo é cumprir a palavra dele na íntegra. O irmão deu um testemunho aqui, posso falar, ele falou em público, então eu posso usar ele como um ganchinho. Porque ele disse que usava o dinheiro do dízimo para pagar as contas, e a coisa piorava. Mas é lógico, mas ele sabia disso. Ele sabia disso. O que eu escrevi não vou falar. Todos esses simples projetos que eu falei, simples, 4 projetos bem simples, para o crente, são feitos pela grande maioria, mas também a grande maioria nunca cumpre, simplesmente não cumpre, ignora a promessa. Mas Deus não se deixa enganar. A Bíblia diz que tudo que nós plantarmos, nós também vamos colher. Tudo. Seriam as nossas primícias, não é verdade? Não é, pastor Augusto? São as nossas primícias. Nós prometemos a Deus, nós primiciamos a Deus, nós escolhemos fazer isso. Deus não colocou um anjo com uma flecha, fala aí Moisés, fala rápido, promete. Não, nós no momento oportuno, e é um momento sempre espiritual, é numa santa ceia, num culto, o culto igual hoje, glória para todo lado, não é uma emoção, é um relacionamento que você está tendo com o Espírito Santo. Ele está constrangindo você naquele momento a adorá-lo em espírito e verdade, e você está aceitando, você vai se aprofundando com aquele relacionamento, naquele momento com o Espírito de Deus. Você promete, você verbaliza, e aquele momento você fala: isso vai ser bênção para a minha vida, ler a palavra de Deus vai ser bênção para a minha vida, e realmente é muita bênção para a tua vida. Você não sabe o tesouro oculto que está aqui dentro. Em dados momentos da minha vida que eu passei, amados, por coisas tão difíceis desse ano, a palavra de Deus trouxe um conforto inexplicável, uma solução inexplicável. Fala com a gente de uma forma extraordinária, única, mas se você não lê a palavra, é só um livro, sem o menor efeito na tua vida. Se você não conhece a Deus através da palavra dele, você pode ir para monte, plantar bananeira, unção da lagartixa e outras cositas mais, não adianta. Você pode falar em língua estranha, língua conhecida, ou qualquer outra coisa. Se você não conhecer o Deus que está aqui dentro, você está perdendo tempo. Não adianta. Você pode ouvir o pastor Tinho, o pastor Franklin, Jefferson, o pastor Marcos, o pastor Augusto. Você pode ouvir esses pastores se esguelar aqui, mas se você não conhecer a palavra de Deus, você está vulnerável. Você tem que entender isso, irmãos. Isso é falado todos os dias praticamente. E você prometeu para Deus que você ia ter intimidade com Ele, e a única maneira de ter intimidade com Deus é pela sua palavra. Ela é atual. Todos esses projetos simples, repito, são feitos por a grande maioria, mas também a grande maioria não cumpre. Seriam nossas primícias a Deus. A grande pergunta é: por quê? Por quê? Se nós entendermos que é o melhor para nós, e que trarão incontáveis frutos espirituais, que com certeza refletirão na nossa vida material, na vida física, porque as coisas não começam no espiritual. Ninguém começa a fazer um prédio pela sua cabeça.
ele vai cair. É a coisa profunda, é o alicerce, é o estudo, é o material que vai ser usado, é uma série de coisas, para que depois aquilo seja colocado numa planta e novamente analisado e comece a construção. É assim, depois ela vai tomar forma, não é assim, irmão? Mas a maioria de nós faz justamente o contrário. Nós começamos construindo, depois a gente vai ver o que dá. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha com enganos, com achismos. Deus trabalha com certezas, com coisas reais, no mundo espiritual, e depois reflete no mundo físico. E tudo isso que nós estamos falando, amados, não é nada extraordinário, não é nada fora do padrão, isso é o mínimo. Preste atenção, vou repetir essa palavra. Isto é o mínimo exigido dos crentes, do cristão, é o mínimo, é o mínimo, é compreender, entender o Deus que você serve. O resto são histórias, o resto são coisas, fatos, mas essas coisas é o mínimo para um cristão verdadeiro, para que você não caia na isca de Satanás. E gente, Satanás entende de Bíblia, você não faz ideia. A própria Bíblia diz que ele pode tornar-se um anjo de luz, e se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível enganar, porque você é um escolhido, desde que você esteja dentro desse padrão mínimo, padrão mínimo. Depois você pode buscar muito mais no Espírito de Deus, você pode fluir muito mais na presença de Deus, mas esse é o mínimo. Sabe o que é pior? É que todas essas promessas que nós fazemos são feitas a Deus. Se você fazer o pastor Dinho, ele é compreensível, né? É um homem de Deus, carinhoso, amoroso, vai te abraçar e te beijar, vai dizer: eu entendo, irmão, eu entendo, e eu te perdoo. A Bíblia diz que aquilo ou bem que podemos fazer e não fazemos é pecado. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 17. O bem que podemos fazer, ou aquilo que podemos fazer e não fazemos, também é pecado. Esse versículo nos confronta e desconstrói uma crença de que somente quando cometemos algum erro é que estamos em pecado. Já ele nos diz claramente, de forma muito clara, que o fato de deixar de fazer o que é correto também é pecado. Você entendeu a profundidade dessa palavra? Não é só o pecado em si, deixar de fazer também é pecado. E pecado faz o quê? Nos afasta de Deus, nos enfeia. O irmão disse que ele estava feio, ele é bonitinho, mas o pecado pode ser o Brad Pitt, bem parecido comigo, pelo menos o branco dos olhos. Ele é feio. Nossas promessas precisam estar em alinhamento com a vontade de Deus. Isso é fundamental e necessário para um alinhamento com o nosso Pai. Olha só, começamos a entrar num cunho espiritual profundo. É entender que você pode e deve fazer seus projetos, mas Deus tem que estar participando deles. Olha que coisa linda.
Com certeza Deus quer o nosso crescimento em todas as áreas, cara, é uma alegria, você vê um irmão se formando, um irmão crescendo, fazendo pós-graduação, não é verdade? Sendo um grande cientista, uma grande mulher de Deus, um grande homem, é maravilhoso, isso Deus é louvável, porque isso também é dom de Deus, mas a prioridade será sempre o crescimento espiritual, avançar no mundo espiritual é a nossa meta para Deus, e tem que ser para um ano que se inicia. Promessas vãs e sem alinhamento com o Criador é chamado também de pecado, fere o nosso relacionamento com Deus, nós estamos mentindo para Deus, nós estamos mentindo, verbalizando para o nosso Deus. Você tem noção disso, amado? Que bom. Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 4, eu vou ler para você. Quando fizerdes algum voto ou promessa, cumpre-a sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Estão entendendo a profundidade dessa palavra? Deus não está colocando algo na sua assim, uma arma, promete, não, você tem liberdade, mas você que prometeu, corre, irmão, para cumprir a tua palavra. Não permita, pois, que a tua boca te conduza ao pecado, e não diz ao sacerdote ou ao mensageiro de Deus: cometi um engano, o que prometi meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus como o que dizes, e levar a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? O dinheiro é teu, as coisas são tuas, o dízimo é teu, mas você prometeu que você ia ser fiel a Deus em todas as coisas, não foi uma obrigação, não foi forçado, nenhuma palavra pastoral neste momento. Quer o microfone? Daqui mais uns aninhos, eu te dou, tá? Leva um papelzinho aqui, tá tudo feito. Leva esse aqui para tocar mal. Isso, tchau. Vocês entenderam, amados? Nós prometemos a Deus, e o nosso trabalho é nosso trabalho, você enriquece, o problema é seu. Agora o problema é aquilo que você promete a Deus. O sol nasce para todos, somente o pessoal do PT fica na sombra. Trabalhe, não é verdade? Mas você prometeu a Deus: eu serei um dizimista fiel, e não é maldição sobre a tua vida. Eu ofertarei nas obras do ministério, Atos ou qualquer outra, não é maldição para a tua vida, você que está autorizando. A Bíblia diz que Satanás não pode tocar em nada do que é nosso, e nem nós, ele não tem essa autoridade, a menos que você o autorize. Quantos vou falar sobre casamento, nós amaldiçoamos a nossa esposa, e depois queremos uma esposa exemplar. A esposa amaldiçoa o esposo, depois quer um marido exemplar, não tem como. A Bíblia diz que trevas não podem comungar com a luz, e vice-versa. Mentira não pode comungar com a verdade. É para crente essa palavra, pode chorar. Talvez possamos entender que o erro encontrado em nossos projetos não são os projetos, ou nossos sonhos. Eu tenho sonho, o profeta disse que ia ter 3 casas, não falei nada para o profeta. Lembra, pastora? Eu vejo que o senhor terá 3 casas. Eu falei, cara, 3 casas, para que eu quero 3 casas? 1.500 de uma, 2.000 da outra, não tem sentido. Eu falei, não quero. Aí Deus tocou no coração: não é a sua não, bobão, você vai ter para cuidar. É uma de passagem, uma de meninas, usuários, e outra de rapaz. Fique tranquilo,
Fiquei tranquilo, falei, é verdade, eu quero as minhas 3 casas, eu quero logo. Você está entendendo, amado? É o que Deus vai me dar, Deus prometeu, estou na bênção. É um projeto, eu tenho sonho, muitos sonhos, muitos, né? Mas são quase todos de cunho espiritual. Minha mulher briga muito comigo, né? Ela quer ir para Paris, quer não sei para onde. Eu falei, cara, lá está o maior problema de bomba, maior coisa. Não, nós vamos para os Estados Unidos, não, está pior, né? Aquela coisa, entendeu? Vamos para o Paraguai, pertinho. Tem ali um pessoal que eu gosto, pastor Valdoir. Meu irmão, vamos ali, coisa linda, né? E ela fica brava comigo, mas é os meus sonhos, e ela tem que abraçar meu sonho, porque eu sou sacerdote, né? É eu que mando, está entendendo? Pronto, né? Ela tem que abraçar, tem que ir no Paraguai comigo. Ela queria agora no feriado, vamos para a praia. Falei, nossa, que legal, nós não vamos, mas nós vamos viajar. Ela falou que eu quero sair da cidade, eu preciso sair, eu já estou cheio, eu quero sair, então vamos para Jardim. Foi bom demais, fui lá para o balneário, tomei banho, cheio de fogos, tive que orar por um monte de gente, quase acabou minha goela, os caras bebendo, eu sou em nome de Jesus, Senhor, essa cidade vai ser liberta desse negócio de farra, porque eu não quero ninguém naquele balneário no próximo ano. Gente, viajamos, né, amor? Você está entendendo? É os sonhos. O resto, se Deus quiser dar, se algum irmão quiser dar uma passagem para ela, eu não vou. Devemos ter sonhos e metas, amados. É de Deus. Pastora, leva ela. Se vira aí, pastora. É até porque eu já conheço Paris. Agora eu matei, né? Vi no filme. Uai, amados, eu já viajei o mundo inteiro, amados, nunca saí de Campo Grande para esse lugar, mas gente, é Paris, é França, Rússia, conheço mais de quem já foi, os detalhes, é verdade, de Deus, né, pastor? De Deus. Atingir e sonhar é bênção de Deus. O problema maior é que gastamos mais, presta atenção, gastamos mais de 90% do nosso esforço sem saber se os nossos planos e projetos são a vontade de Deus. Olha só, até o meu sonho, eu vou ganhar 3 casas, diz o profeta amado. Falei, Senhor, eu não preciso de 3 casas, eu não preciso de casa nenhuma, não é verdade? Eu estou de passagem aqui. Mas se não for o projeto de Deus, amados, é só emoção, é só emoção, é só coisa passageira. Os meus projetos, eles têm que estar em síntese com a grande e maravilhosa vontade de Deus, senão, lá vai o tempo. Nosso maior questionamento, e como primícias em nosso início de ano, é saber o quanto de Deus tem os nossos projetos. Quanto de Deus tem os nossos projetos para 2016, ou quanto de Deus teve os nossos projetos em 2015. Aí você vai voltar e vai dizer, meu Deus, eu estava orando pelo namorado. Falo namorado porque eu sou líder dos jovens, pastor dos jovens, então tem que incentivar o pessoal a namorar e casar, etc. Estava orando pelo namorado, mas não apresentei a Ti, Senhor, e dei com os burros na água. Senhor, em 2015 eu estava orando por um carro, mas orei tão pouquinho, mas eu acho que o Senhor falou alguma coisa na televisão, usou alguém, fui lá e comprei, tive que devolver porque não pude pagar. Quanto de Deus tem os nossos sonhos? Quanto de Deus tem os nossos projetos? Nós somos tão bons em planejar, tão bons em fazer, tão bons em executar, mas 90% daquilo que fazemos, nós não permitimos a presença de Deus, porque lá no fundo profundo, lá no escondido, nós vamos entender que não era de Deus. E se não for de Deus, amados, 100%,
que vai dar errado. 100%. Que não produzirá o efeito necessário para que você cresça. Você tem que pagar um preço grande, voltar lá para o fim da fila, dar trabalho para o pastor Dinho. Aí sim. Pastor é pastor, meu irmão. Foge não. Você chegou agora que você está na janela, fica no meio. Sabe o que é pastor? É o líder. Quanto mais lhe será dado, mais lhe será cobrado. Eu leio a Bíblia, irmãos. Lascou-se, né? O que deu errado, porque não atingimos nossas metas em 2015, porque nós não permitimos que Deus atuasse 100% nesses projetos. Crente, que é crente, até para comprar uma camisa da Dona Lina tem que pedir permissão para Deus. Tem que pedir para Deus. Porque uma camisa do Dona Lina custa R$300, e com R$300 eu faço 120 sacolão lá para o projeto do Noroeste. Peça para Deus. O senhor quer que eu compre uma camisa de R$300, ou o senhor quer que eu dê R$300 e mata a fome de 120 famílias? O que o senhor quer? Que você é feio com Dudalina, sem Dudalina, com Riachuelo, é um jeito, mas para Deus você é maravilhoso, você é lindo. Então o teu investimento espiritual é que vai te mover em 2016. E ai de você, se você colocar a mão para trás para as coisas de Deus. Ai de você. Teu casamento é de Deus. Eu estava lendo um livro e me chamou a atenção. O casal chegou na presença do pastor, a mulher sempre alegre, né? Quando vai falar em casar, então, misericórdia, né? A mulher chegou radiante, sorrindo, voando, falou: esse é meu noivo, o varão que Deus me deu, né? Sei lá se é Deus mesmo, né? Deus me deu, tá bom, né? E o pastor olhou, pastor é pastor, pediu para ele: qual é a sua convicção que Deus tem? Eu orei muito, etc, aquela coisa, jejuei, pulei bananeiro, tanta coisa, Senhor, orei, jejuei, e aí Deus disse que é ele, o cara bonito, né? E o cara retrocedeu, e o pastor muito espiritual, o pastor é chato, né, cara? Sempre tudo é espiritual, aquela coisa, né? Glória a Deus por isso, né, pastor? O senhor chegou agora. Então, vou usar só o pastor Augusto, que já estava aqui, né? Não, o Marcos também chegou agora também. Só o pastor Augusto, Plínio também, entendeu? Então o Augusto, né, pastor de família, né, olhou para o rapaz e falou: e você, qual é a sua convicção que ela é a mulher de Deus para você? Então, né, não sei, né, vou ver. O que o pastor fez? Eu não abençoo o casamento de vocês, nem marco o casamento de vocês. Vão orar, perguntar se é de Deus. Quando os dois tiverem a mesma convicção, alinhados no mesmo projeto, voltem e eu os abençoo. Ele disse que 7 meses depois ele fez o casamento desse casal, e era de Deus, está vendo? Amém? Porque não atingimos o nosso objetivo, mas quando Deus tem os nossos projetos do ano passado, e quando Deus tem os nossos projetos este ano, sem Deus nossos projetos ou sonhos são limitados. Sabe por quê? Porque nós fazemos só projetos egoístas. Não adianta, está em nós. Tira Deus, não sobra nada. O João Paulo sempre fala assim, estou copiando a sua fala, né? Não sobra nada. Então os nossos projetos são egoístas, são egocêntricos, a grande maioria das vezes. Não é verdade? Quem não se pegou nesse ano querendo comprar um HB20 branco? Não? Era eu. Quem não planejou uma viagem? Quem não viu as fotografias do irmão lá em Curitiba, lá naquele teatro de arame, passando, falou: o ano que vem eu vou estar aí, né? Orou. Às vezes Deus quer te mandar para o Paraguai. Favela nova que tem no Noroeste, zero, prontinha para trabalhar, não tem nenhum crente lá, é zero a favelinha, vamos lá, não é verdade? Então nós seremos sempre o centro da nossa atenção,
Nosso egocentrismo fala mais alto. Por isso os nossos projetos, nossos sonhos, eles têm que estar cheios de Deus. Está terminando, irmãos? Não, ainda falta um monte. Sem Deus, nós vamos usar a nossa força, vamos nos cansar, e nos primeiros problemas, nos desafios, nós vamos recuar e vamos parar. Qualquer projeto. Se você não apresentar e não pedir a Deus que faça parte desse projeto, você não vai ler a Bíblia, não vai mesmo, não vai. Vai dar sono. Você não vai primiciar a Bíblia, sabe? Porque você só vai ler no final da noite. Você já trabalhou. Quem falou isso? Foi você, pastor? Você já dormiu 10 horas, que a grande maioria dorme 10 horas, né? Você já comeu, fez tudo. Aí no final, você, agora eu vou cumprir a minha tarefa, vou ler a Bíblia. Você não vai ler nada. Você vai dormir com a Bíblia no colo. Sem Deus, nunca vamos chegar a lugar nenhum, em nenhum projeto. Deus não prometeu uma vida harmoniosa para o seu povo, não. Deus prometeu luta. Ele até diz na Bíblia, está vendo como eu leio a Bíblia, irmãos? Que o seu reino seria tomado por força. Não adianta fraquejar, não chega a lugar nenhum. Você não vai ler a Bíblia, você não vai ter intimidade com Deus. Tudo que você prometeu durante o ano, você não vai cumprir. Vai continuar mentindo para o Criador. Vai continuar na ilusão. Vai continuar distante de Deus. E vai fazer parte dos 95%. Misericórdia. Vai continuar lendo o WhatsApp na igreja. Vai continuar questionando a palavra dos pastores. Vai continuar escolhendo a banda que toca. O espírito de ofensa vai crescer no seu coração. Por quê? Por falta de Deus, de intimidade, de relacionamento com Deus. Tudo é difícil para aquele que não tem Deus. E sabe quem é que não tem Deus? É os que estão dentro da igreja. Qualquer coisinha chuta o balde, eu vou sair dessa igreja. A palavra é muito morna, a palavra é muito fogo. A palavra demora muito, é muito tempo de horário, não tem condições. Pastor Dinho prega 2 horas. Prega mesmo, né, irmão? Aleluia. Brigou comigo esses dias. Vou contar, tá? Vou contar, estou com o microfone, o poder é meu. Me ligou lá do Paraguai. E aí, pastor, como é que foi o culto? Uma benção, pastor, terminei 9h10. Pastor, não faça isso comigo, pastor. Está queimando meu filme, pastor. É no mínimo 9h30. Falou, pastor, me perdoe, vou 9h30 na próxima. Gente, o tempo que você passa aqui é o melhor tempo do mundo. É o tempo mais precioso nesta terra. Você senta do lado do seu esposo, fica fazendo cafuné nele. Olha só, na sua casa nem chega perto, fica só no WhatsApp, ó. Olha que coisa linda. O esposo senta do lado da esposa, pega na mão, pastor. O irmão fala, vamos orar. Ele abraça a esposa. Rapaz, tem mulher que quer morar na igreja. Não é, pastor Augusto? Você que é da família? É na nossa força. Lá fora nossa força não funciona. Você pode ser muito bom em tudo que você faz. A sua profissão pode ser a melhor. Você pode ser o melhor do mundo. Sem Deus não é nada. Não é nada. Não é nada. Você tem que entender isso, amados. Você foi chamado para coisas muito mais profundas, coisas muito mais substanciais, coisas lindas e maravilhosas, coisas espirituais que refletem no material, de acordo com a sua fé. Você olha para a pessoa e fala, você foi curado em nome de Jesus. Que médico que tem essa autoridade? Médico que entope um monte de remédio em você, você fica 3 meses, Jesus não, em nome de Jesus, sai, pronto. Você quer coisa maior do que isso? Nós vamos declarar uma oração, na oração de hoje, cura para a nossa igreja, cura para os nossos irmãos. Nós temos essa autoridade, Deus deu, está no nosso projeto, está no projeto de Deus. Deus nunca prometeu vida fácil, graças a Deus por isso. E ele disse, covarde não entra no céu. Essa palavra mexia comigo, mas eu entendo ela hoje. Eu comecei a ler a Bíblia.
Entregar a Deus seus sonhos e seus projetos demonstra dependência e humildade. Deus disse ao seu povo que seus pensamentos para conosco seriam sempre de bem e não de mal. Sempre. Vamos refazer as nossas metas para 2016? Muitas metas, né? Vamos refazer nossas metas. Comece pelo espiritual. Porque a Bíblia diz que nós primeiro procuraremos as coisas espirituais, as coisas do alto, e as demais coisas seriam acrescentadas. Porque o que é as demais coisas? São coisas temporais, muitas coisas que nós, inúteis. Tem gente que gosta de comprar sapato. Eu nunca vi mulher, parece que tem 5 pés de sapato, 5 pés, porque lá em casa eu esbaro com o sapato da minha mulher aqui, esbaro com o sapato. Eu falo: amor, quantos sapatos você precisa? É dois, é um parzinho para cada pé. Mas quanto de poder de Deus a minha mulher precisa? Para me aguentar muito, né, amor? Quanto de poder de Deus você precisa para suportar o seu marido? Alguém assistiu Quarto de Guerra? Você viu aquilo? Que tremendo, que maravilhoso. Sabe, eu me apaixonei por aquela senhora. Eu casaria com ela fácil. Ela é linda, tem 70 anos de idade, mas é uma guerreira de Deus. O pastor entrou no quarto para comprar casa, xeremadai. Se fosse o pastor Marcos, pastor Franklin, bufe no chão. Que quarto maravilhoso, pastor Di. O pastor Di foi a noiva. Jesus está nesse lugar, está chegando. Cara, maravilhoso, gente. Pastor Dinho fica ali. Cadê o pastor Dinho? Está lá na Câmara Municipal, Câmara Nupcial. Vai lá. Mas se aquela mulher pode, a minha também pode. Se aquela mulher é de oração, a minha também é de oração, porque as metas espirituais nossas são as mesmas. Nós discutimos um pouco o negócio da viagem para a Europa, mas o resto é igual, pastor. É igual. Bom, para 2016 eu vou contar para vocês os meus objetivos. Fiz dois, né? Um, se o PT permitir, mas Deus está no negócio. Apresentei a Deus e descansei, porque sei que Ele está nesse negócio, nos meus propósitos. Primeiro, eu preciso depositar toda a minha confiança em Deus, em todas as áreas da minha vida. Eu confesso que às vezes eu vou na minha força, e isso não é bom. Sabe, o ímpeto humano, eu faço. Eu quero que Deus me debulhe, igual um milho. Eu não gosto de milho. Se alguém for me convidar para almoçar, tira o milho. Quero que me debulhe, sabe? Falo: Deus, eu quero ser. Eu falei para minha esposa hoje, sabe? Se Deus quiser me acordar 4 horas, 3 horas, para a glória de Deus, eu quero levantar. Não importa se eu tenho que acordar 7 horas para trabalhar, não importa. Se eu vou estar cansado, a Bíblia diz que Deus renova nossas forças a cada manhã. Eu não me importo, eu quero que Deus faça isso comigo este ano, sabe? Eu quero ser pisado mesmo pelo Espírito Santo de Deus, amados, sabe? Todo o meu achismo, se ainda restar alguma coisa da minha capacidade humana, eu quero que Deus anule. Eu quero. O dia eu quero ir para o céu, eu quero que Deus me moe aqui na terra, depois eu vou para o céu. Eu quero. Então esse é o meu propósito. Eu quero aprender isso com humildade no coração, sabe? Quando algum irmão diga assim: nossa, que projeto bonito que você faz, pastor, eu já peço logo uma oferta, porque a pessoa está quebrantada, né? Eu digo: ajuda, irmão, dá uma oferta. Eu vou começar a carregar envelope no bolso. Põe, irmão, Mateus 25, 35. Viu? O pastor sempre fala 33. Mandei fazer um cartaz assim, eu vou erguer. Sabe, amor? Que a obra do Senhor eu seja servo, que os meus projetos sejam um projeto de servo,
Eu não posso planejar aquilo que não é meu. Eu não posso dizer, Senhor, eu quero isso na obra, eu não posso. Eu posso sonhar, mas é Deus que tem que concretizar. É Ele que tem que trazer a existência, porque a obra é dele. Nós podemos sonhar com uma igreja com o dobro dessa capacidade, mas como ela não é nossa, não adianta a gente querer colocar a marreta e quebrar, não. É Deus que tem que mover as coisas. Nós temos que nos alinhar e aguardar o tempo de Deus para que isso aconteça. Eu quero entender isso. Se eu não posso ir, Deus aquieta o meu coração. Outro vai. Que a obra de Deus é feita por servos, não por generais. O general fica no comando, mas quem faz a obra de Deus são servos. Seja um servo do Senhor. Faça a obra de Deus sem reclamar. Faça a obra de Deus sem reclamar, porque fazer a obra de Deus é um privilégio, pastores, é um privilégio. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu sei que é difícil, pastor Plínio. Eu fiquei 40 minutos na casa do pastor Plínio, eu já queria pular o muro e ir embora. Não é meu ministério, eu falei para ele, mas se Deus quer, eu estou aqui, né? Eu vou falar baixo, né? Dificuldade. Ele tem que amar cada um, abraçar cada um. Não é fácil abraçar mendigo. Você acha que é fácil abraçar mendigo? Né? E os mendigos só querem abraçar a Cíntia, né? A Laurinha, as meninas, a Kátia, né? Só quer abraçar as mulheres feias. Os homens aqui não querem, não. Mas a gente vem na frente deles assim, dá um abraço aqui, irmão. A gente não deixa. Eles têm um cheirinho peculiar assim, que demora uns 3 dias para sair do nariz da gente. Mas é um mandamento de Deus, eu amo fazer isso, gente. Hoje a mulher me ligou desesperada, pastor, prenderam meu filho de novo. Eu falei, de novo, irmã. Aí eu errei, falei, que bênção. Aí ela falou, pastor, claro que é. Estava te incomodando, fumando droga na sua casa, batendo na senhora, é uma bênção, Deus faz as coisas certinho. E ela estava chorando, pode chorar, falou, sabe o que é verdade, pastor? Deixa Deus agir, irmão, não se meta nas coisas de Deus. Deus trabalha por linhas retas e linhas corretas, sempre. Deus escolhe e faz o que Ele quiser. Prendeu, prendeu. Deixa lá preso, deixa o menino guardado. A senhora vai lá para a igreja, lá para o pastor fulano, conversa com ele, vai orar, consagrar a sua vida, porque é pela oração, não é pela sua força não. O cara é difícil mesmo. E segundo, como disse o irmão, eu também preciso alinhar a minha vida financeira com a minha realidade. Eu quero cada dia, agora minha esposa vai ficar brava comigo de novo. Eu quero cada dia me desprender mais das coisas materiais. Eu já fui muito materialista. Eu gosto de carro, gosto de viajar, não para a Europa, né? Gosto de viajar para o Paraguai, gosto de viajar para esses lugares assim, né? Para Jardim, eu gosto. Mas eu quero que Deus tire o desejo do meu coração, amados, porque o materialismo, ele tira o seu foco de Deus. E eu vou dizer um negócio para você aqui agora, se você ficar chateado com um problema seu, tem que me amar do mesmo jeito que é mandamento. Eu leio a Bíblia, está aqui, não é seu, sabe? Se você está pedindo riqueza a Deus, isso vai desviar você do caminho dele, Ele não vai te dar nunca, está perdendo tempo. Primeiras coisas do reino, Deus enriquece pessoas. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar ao justo. Então eu não estou preocupado. Quando eu estiver duro, Deus manda. E eu quero estar nessa dependência, eu quero aprender, nunca consegui. Estou sendo sincero, abri meu coração para a igreja. Não sou materialista, mas já fui muito materialista. Hoje eu não sou mais, mas eu quero ser menos ainda. Eu vou ter um Fusca, glória a Deus, vou de Fusca. Tem uma bicicleta, amém, eu vou de bicicleta. Não, tem que ir de a pé, então eu mando o Plínio. A pé também não dá, né, irmão? Vocês estão entendendo, amados? Quantos querem mudar seus projetos para 2016? Então vem aqui na frente. Quantos querem mudar os seus projetos para 2016? O que você fez, esquece, vem aqui na frente. Nós vamos pedir perdão para Deus. Nós vamos pedir perdão para Deus pelo aquilo que nós deixamos que o inimigo semeasse em nosso coração.
projetos dos quais o Senhor Jesus Cristo não estava inserido. Deus não estava nesses projetos. Aleluia, Jesus. Não tem vergonha não. Eu quero ser o primeiro a estar aqui na frente. Porque eu estava planejando coisas que não agradam a Deus, não permitindo que o Espírito Santo de Deus inundasse meu coração no exato momento que estava começando o novo ano. As nossas momentâneas necessidades, amados, elas são trampolins para um crescimento espiritual. Mas para que nós possamos entender isso, amados, na prática mesmo, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus na sua totalidade. Na sua totalidade. Pastor Dinho, faça favor, Pastor Dinho. Pastor Dinho é nossa autoridade espiritual, amados. É Ele que vai pedir a Deus para que os projetos de 2016 sejam mudados agora na tua vida. Ele é que vai pedir a Deus que o Senhor nos perdoe, porque nós somos crentes, nós declaramos isso o ano inteiro. Eu sou crente, Senhor, eu leio a tua palavra, eu te busco, eu jejuo. Mas na virada do ano, nós planejamos tudo perfeitamente, agendamos tudo perfeitamente, e deixamos o mais importante de fora, que é o nosso Deus. Mas ainda há tempo. É o quinto dia das nossas primícias. É o quinto dia apenas. E o título é: o que ainda não entreguei, o que ainda não depositei na tua presença, no teu altar, Senhor.